Olá, boa tarde. Eu venho saudar a todos com a paz do Senhor. Espero que vocês hoje venham entender este estudo maravilhoso a qual nós viemos fazer. O estudo sobre Apocalipse, capítulo 8. Dando continuação do versículo do capítulo 4 até o capítulo 8, que hoje será pregada nesta palavra. Quando nós falamos um pouco do livro de Apocalipse, me deixa até meio confuso, porque Apocalipse é um livro muito temente a todos os profetas, um livro de muito forte as suas revelações. Mas antes de nós estar entrando dentro do livro de Apocalipse, eu gostaria de estar chamando a todos a poder estar orando agora ao Senhor. Feche seus olhos onde você estiver. Esquece aquele que está ao seu lado. Esquece a matéria. Esquece tudo deste mundo. Porque diz a palavra do Senhor, o que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai. Neste momento, Pai querido, Pai amado, nós se colocamos agora na Tua presença, Senhor. Papai querido, pedindo entendimento e discernimento da Tua palavra. Pai querido, que o Senhor manifesta com a Tua unção, o Teu poder, a Tua glória. Pai querido, nos dá entendimento e discernimento, Senhor. Pai querido, dá pleno entendimento e conhecimento, para que nós não se confundimos com a Tua palavra. Pai querido, para que nós conseguimos entender, Pai querido, aquilo que o Senhor planejou em trazer esse mistério, esta revelação, através do seu profeta, através do seu discípulo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje o Senhor manifesta a tua unção, a tua glória e o teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Neste momento, eu volto a dizer sobre Apocalipse. Para nós, trazendo do hebraico para português, nos traz a revelação. Quando falamos do livro da revelação, falamos de um livro muito importante dentro da Bíblia, a qual nos traz o futuro, a qual nos traz aquilo que nós há de passar. Quando falamos do livro de Apocalipse, sabemos que foi escrito em 65 a 67 depois de Cristo. Pelo João, apóstolo, discípulo de Jesus, o mais amado, aquele que foi jogado a um caldeirão de óleo fervente, aquele que foi livrado pelas mãos fortes do Senhor, a qual estava preso à ilha de Pátimo. Quando falamos ilha de Pátimo, me faz entender uma ilha que servia de colônia penal, uma ilha dominadas pelos romanos, a qual tinha 15 quilômetros de largura, 58 quilômetros de comprimento. Uma ilha que a qual trabalhava sobre minas. Uma ilha muito importante naquela época. Para que vocês entendam hoje, nós começamos a entrar dentro do livro mais temido da palavra do Senhor. Eu gostaria e convido a todos agora a abrir a palavra do Senhor, a boca de Deus, para falar contigo no livro de Apocalipse, capítulo 8. Quem encontrou diz amém. Vamos iniciar a leitura deste estudo de Apocalipse. Versículo 1. Havendo aberto o sétimo selo, e fez silêncio no céu por meia hora. Ponto. Aberto o sétimo propósito de Deus com a humanidade. Os anjos, as criaturas celestiais de Deus
silencia o céu por meia hora. Um curto período e um curto tempo de prazo para as respostas de Deus definitiva com a humanidade. Continua a leitura. Versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas as 7 trombetas. Ponto. João menciona agora nesta palavra, nessa interpretação, que observa 7 anjos escolhidos, especiais de Deus, a qual é dado 7 trombetas. Quando falamos trombetas, falamos sobre atenção sobre a terra. No zoar dessa trombeta, venha trazer estragos sobre a terra e sobre o homem. Pois o julgamento de Deus para o arrependimento de seus filhos se inicia agora com a humanidade. Continua a leitura, agora no versículo 3. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Bom, no versículo agora 3, João, ele vê o trono de Deus e um altar. Altar, para mim, se chama sacrifício. Sacrifício se traz sangue. Então ali está todas as orações dos justos, que a qual morreram pregando a palavra de Deus. Foram martirizados por trazer e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Quando falamos incensário, falamos incensos que purificam a oração daqueles homens santos, para que venha tragar suave na narina de Deus. Essa é a interpretação deste versículo. Agora nós entramos no versículo 4. Leia comigo. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. Confirma agora, dentro da palavra, que a oração daqueles santos, purificada pelo incenso, respirada suave pela narina do Senhor, sentado em seu trono. Confirmei que a palavra não veio ser interpretada pelo pastor Glauco Trovoada, mas pelo Espírito Santo de Deus. Entramos agora no versículo 5. Leia comigo, por favor. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. Ponto. No versículo 5, traz para nós que João, ele vê o anjo trazendo o incensário, e encheu de fogo do altar. Quando colocamos fogo, colocamos justiça. Aqueles homens santos, por ter morto
sacrificado por pregar a palavra do Senhor, por entregar a sua vida a Cristo, eles clamam por justiça. Aquele fogo que ardia ao incensário era o fogo de justiça pedido por aqueles homens, aqueles santos, assim como profetas e assim como discípulos. Inicio e continua a leitura. Ele lançou sobre a terra, houve depois. Ele lançou sobre a terra e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. Quando falo vozes, há vozes do Espírito Santo. Quando falo os trovões, falo autoridade. Quando falo relâmpago, falo eternidade. E quando eu falo terremoto, é porque a terra treme quando ouve a voz do Altíssimo. Versículo 6. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Ponto. 7 anjos escolhidos, a qual trazia 7 trombetas, que trazia também os 7 julgamentos sobre a nação e a humanidade, a qual eles se prepararam para tocar, para trazer o juízo e a advertência sobre toda a humanidade. Inicio agora no versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva foi queimada. Bom, quando falamos no versículo 7 que o primeiro anjo a tocar a sua trombeta, houve saraiva de fogo, de justiça de Deus na terra. Quando aquele anjo ele toca a trombeta, a justiça de Deus, como fogo, desce para queimar as ervas da terra natural. Nós estamos falando sobre a terra natural. Inicio e continua a leitura. Misturada com o sangue foram lançados na terra. Quando falamos o fogo misturado com sangue, falamos a justiça de Deus misturada com o sangue daqueles justos que clamavam pedindo justiça sobre a terra, por eles ter morrido pregando a palavra de Deus. Oh, glórias! Continua a leitura. E queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Tudo aquilo que tinha de árvores, de ervas sobre o mundo, veio ser queimado pelo toque daquela trombeta. Versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Ponto. Muitas pessoas não conseguem entender o que eu estou falando. Mas eu, pastor Glauco Trovoada, venho trazer a interpretação desse texto. Aquilo que veio ser jogado ao mar, a palavra do Senhor nos diz e nos revela sobre um grande vulcão, que é a qual entrará em erupção, e as suas larvas descerá sobre o mar, as suas cinzas escurecerá e matará todo o ser vivente do mar. E o mar veio se tornar como sangue, por causa da lava deste fogo. Amém?
Versículo 9. E morreu a terça parte da criatura que tinha vida no mar, confirmo na palavra. E perdeu-se a terça parte das naus. Ponto. Quando perde certa parte dos naus, falamos dos navios, que a qual sobreviviam e tiravam alimento daquele mar, a qual agora se tornando um mar sem vida, como um mar morto. E aquele povo que tirava alimento, que tirava sustento de sua família, que navegava sobre os navios, a qual veio deixar. Porque aquele mar não dava mais vida. Versículo 10. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar. Perdão, continuei lendo o 9. Vamos para o 10 agora. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. Ponto. Quando nós falamos no versículo 10, que caiu esta estrela do céu, a qual caindo sobre as águas doces, e fazendo aquelas águas perder o gosto e se tornando saloba. Quando falamos dessa estrela, nós se colocamos agora como um apicinto. Quando falamos de um apicinto, falamos aquilo que perderá toda a água doce, a qual se tornando toda elas águas salgadas. Vamos confirmar na palavra o que é um absinto? Vamos comigo, pessoal, agora. No versículo 11. E o nome da estrela era Absinto, confirmo na palavra. E a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Bom, quando falamos absinto, para quem não conhecem, falamos de uma erva, a qual ela se torna amarga. E ela tirará todo o gosto da água doce. E toda a fonte de água se tornarão amarga e saloba. Pois essas 7 trombetas, 4 estão trocando e tocando sobre o mundo natural. As últimas 3 tocarão sobre o homem. Primeiro, nós estamos tocando no mundo natural. O Senhor já acaba com todas as fontes de águas doces, a qual se tornando todas salgadas, para impedir de um homem a se manter vivo. Está começando então agora a dificultar para aqueles que não se convertam ao Senhor. Versículo 12. Vamos comigo. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. Bom, na palavra do Senhor nos confirma que o sol se escurecerá, a lua não brilhará, a estrela não aparecerá. Então começou o grande fluxo, transtornos mundial. A luz está saindo do mundo, está ficando a treva. O Espírito de Deus está se retirando da terra e está ficando o espírito maligno. É forte demais. Continue
a leitura agora. No versículo 13 e último. E olhei, e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, porque por causa das outras vozes da trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. No versículo 13 e último, esse anjo, ele diz: ai, ai, daquele que habita sobre a terra, pois o julgamento do Senhor agora não vem para tocar o mundo natural, mas para tocar no homem. E os últimos 3 anjos, eles veio para tocar no homem, naquele que está, na criatura criada pelas mãos de Deus. Entenderam muito bem? Entenderam o capítulo 8, a introdução desse capítulo? São 7 trombetas, 7 julgamentos de Deus com a humanidade. As 4 primeiras é para tocar no mundo e as últimas 3 para tocar no homem. Amanhã, Pastor Glauco Trovoada trazerá para vocês o capítulo 9, trazendo as últimas 3 final dessas trombetas, para que vocês entendam o que acontecerá com o homem no seu futuro, o que acontecerá com a criatura feitas pelas mãos de Deus. Para que vocês entendam melhor, acompanhem lá no meu canal, @Pastor Glauco Trovoada, lá no YouTube. Acompanha, para que vocês entendam a interpretação completa deste livro maravilhoso, desse livro sensacional, escrito pela boca de Deus, revelada pelo Jesus Cristo e trazida para nós, para que nós entendamos a palavra de Deus, como ela é dita a cada dia em nossos corações. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós clamamos, mas o coração está longe. Quando você lê a palavra do Senhor como um livro, você entende como um livro. Mas quando você lê a palavra de Deus como a boca de Deus aberta, você entende Deus falando contigo. Pois eu, Pastor Glauco Trovoada, estou fazendo esse compromisso contigo, com vocês, em poder estar em meu canal trazendo a interpretação completa do livro de Apocalipse. Você que está interessado, dá uma passada lá, @Pastor Glauco Trovoada no YouTube, dá um comentário, dá um joinha, para que o povo do YouTube entenda que a palavra do Senhor ela está sendo pregada. A mensagem do Senhor ela está sendo trazida para todos aqueles que querem ouvir. Amém? Que Deus cresça, seja louvado e glorificado todos os dias. Eu, Pastor Glauco Trovoada, venha ser diminuído. Eu agradeço pela a oportunidade. Agradeço a Deus por poder estar aqui mais uma vez, mais um dia, poder estar trazendo para vocês esta interpretação de texto. Amém? Que Deus cresça e seja louvado. Tenha uma boa tarde.